o dólar americano se consolidou, uma principal moeda de reserva mundial. Só que toda essa confiança não durou para sempre. Durante a década de 60, os Estados Unidos enfrentaram grandes déficits comerciais e de balanço de pagamentos que minaram a confiança no dólar. A guerra do Vietnã e os programas domésticos caros exacerbaram a inflação nos Estados Unidos, levando a um aumento grande no volume de dólares em circulação global. Países como a França começaram a trocar dólares por ouro, causando uma grande saída do metal precioso dos Estados Unidos e ameaçando as suas reservas. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou uma série de medidas econômicas conhecidas como o Nixon Shock, incluindo a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro. Essa decisão foi tomada para evitar a contínua drenagem de reservas de ouro e estabilizar a economia americana, marcando o fim efetivo do sistema de Bretton Woods. O dólar foi desvalorizado e o sistema de câmbio fixo foi abandonado, levando ao sistema de câmbio flutuante que temos hoje. Essas mudanças transformaram o dólar em uma moeda fiduciária sem lastro em ouro, mas ele permaneceu a principal moeda de reserva internacional por causa da confiança na economia americana e a falta de um competidor à altura. E o fim da União Soviética no início dos anos 90 também teve impactos diretos e indiretos no dólar, influenciando a economia global e a geopolítica. Com o colapso do bloco socialista, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência global, que fortaleceu a posição do dólar como a principal moeda de reserva internacional. Buscaram a segurança oferecida pela estabilidade econômica e política dos Estados Unidos, sem falar o poderio bélico. A transição dos países do antigo bloco soviético para a economia de mercado criou novas oportunidades comerciais e de investimento. A integração desses mercados no sistema capitalista global favoreceu transações em dólar, consolidando ainda mais a sua hegemonia. A dissolução da União Soviética levou a uma reestruturação da economia da Europa e na Ásia Central, com muitos países ex-soviéticos adotando políticas econômicas que alinharam as suas economias mais estreitamente com o Ocidente. Isso resultou em um aumento das transações comerciais e financeiras em dólar, e a diminuição das tensões da Guerra Fria reduziu o risco de conflitos globais, estabilizando os mercados financeiros e favorecendo o uso do dólar em transações internacionais. Ou seja, o fim da União Soviética não só consolidou o dólar como a principal moeda de reserva, mas também facilitou a expansão econômica e a integração de novos mercados no sistema financeiro global, centrado no dólar. Parecia que o dólar viveria uma era de estabilidade e prosperidade, até o ano de 2008. Durante a crise, o dólar inicialmente se valorizou por causa do fenômeno conhecido como voo para a qualidade, onde investidores buscam segurança em ativos considerados menos arriscados, como o dólar americano. Essa alta procura pelo dólar resultou em um aumento do seu valor relativo a outras moedas. Mas a desvalorização depois ocorreu em parte por causa das medidas de estímulo econômico adotadas pelos Estados Unidos, como a redução das taxas de juros e injeção de liquidez no sistema financeiro através de programas como o QE, Quantitative Easing, o afrouxamento quantitativo. Essas políticas aumentaram a oferta de dólares, aumentando a sua desvalorização. A crise financeira global também afetou a confiança dos investidores nas economias de mercados emergentes, resultando em uma maior instabilidade cambial e volatilidade dos preços das moedas. O fortalecimento temporário do dólar impactou negativamente esses mercados, que dependem fortemente do comércio e do financiamento internacional. Nos Estados Unidos, a crise levou a uma recessão profunda, mas as políticas monetárias e fiscais adotadas eventualmente ajudaram na recuperação econômica. Globalmente, o dólar manteve a sua posição como a principal moeda de reserva, mas a crise também incentivou debates sobre a necessidade de diversificação das reservas internacionais e de uma reforma no sistema financeiro global. E foi nesse contexto que surgiu um dos seus principais concorrentes, o tal do Bitcoin. Já as moedas dos países emergentes, como o nosso, sempre tiveram oscilações por causa dele. Quando o Plano Real foi implementado, o real foi inicialmente pareado ao dólar, com uma cotação de 1 para 1. Isso foi feito para estabilizar a economia e combater a hiperinflação que assolava o país e que eu tive a oportunidade de ver na pele. Nos primeiros anos após a criação do Plano Real, a moeda brasileira se valorizou em relação ao dólar. Em 1995, o dólar chegou a ser vendido por menos de R$1. No final da década de 90 e início dos anos 2000, o Brasil enfrentou diversas crises econômicas que resultaram na desvalorização do real. Em 2002, o dólar alcançou o valor recorde de quase R$4 por causa disso. Nos últimos anos, o valor do dólar em relação ao real
tem variado bastante. Em abril de 2024, o dólar estava cotado a R$ 5,20, refletindo uma tendência de valorização da moeda americana em momentos de incerteza econômica global. A relação cambial entre o real e o dólar é influenciada por vários fatores, incluindo a política monetária dos Estados Unidos e o desempenho da economia brasileira, além de eventos econômicos e políticos globais. A regulação cambial e as políticas adotadas pelo Banco Central do Brasil também desempenham um papel importante na determinação do valor